Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite de estar na casa do nosso Deus? Aplausos ao Senhor. Glória a Deus. Que privilégio de estarmos mais uma semana abençoada para ouvir a palavra do nosso Deus. Como o nosso pastor, de costume, todos os meses de novembro é Novembro Rosa. E é grande alegria de estar aqui para louvar o Senhor. Obrigado pelo convite dos meus pastores, pastor Eliakim, pastora Fátima. Foi assim, um mês de grande bênção para todos nós. Vieram aqui ministrar a palavra do nosso Deus, obrigada. Várias rosas maravilhosas. E eu estava pensando na minha casa, que iniciou com a rosa Georgiane, a qual é minha filha, e hoje está finalizando com a mãe dela. E é um grande privilégio, né? E ela veio com o tema, deixa eu colocar meu óculos. A primeira rosa ministrou, né, aqui com o tema, Jesus, cadê? Quem lembra do tema? Que foi a primeira rosa que ministrou aqui. Qual foi o tema que a Georgiane ministrou? Glória a Deus, estão atentos. Isso aqui é uma avaliação, né? Vamos ver que toda a igreja estava atenta. A segunda rosa foi a pastora Gemima. Qual foi o tema? Só desse lado está aprovado, o outro lado está reprovado. Só para quebrar o gelo. E a terceira rosa foi a Lidiane. Qual foi o tema? Eita, esse nome é difícil, né? Não ouvi direito. Como é? 1, 2, 3? Isso. E o quarto foi a nossa querida Cleiva. Qual foi o tema? Não escutei. Só passou no teste a pastora. Qual foi o tema? Olha aí, Cleiva, ninguém lembra. Qual foi, pastor? Menino, eu até escrevi aqui. Fazer igual a pastora, mas eu não. Isso. Posso questionar a Deus? Foi uma pergunta, né? E hoje nós iremos falar aqui a certeza da salvação. Pergunte do seu irmão que está ao lado se ele tem certeza da salvação. Não precisa responder, só ele e Deus sabe. Mas faça essa pergunta. Muito bem, né? Eu creio que todos que estão aqui têm certeza da salvação. Se ainda não tem, mas vai sair daqui hoje convertido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Iremos para falar sobre salvação. Aqui eu vou estar falando algo de um grande evangelista. Um grande homem que ganhou muitas almas para o reino. Se chama Paulo. Irei falar aqui algo que eu creio que a maioria da igreja já sabe. Mas tem alguém que ainda não sabe. Saulo e Paulo são a mesma pessoa. Outra pergunta, só quero que você levante sua mão. Meu Deus, essa ministração é um questionário. Nós estamos iniciando aqui fazendo uma pergunta, só levantando a mão. Quem de vocês sabe ou sabia que Saulo é a mesma pessoa que Paulo? Levante a mão. Glória a Deus. Pode. E quem não sabia? Isso, mas vai ficar sabendo hoje, né? Sempre é bom a gente estar repetindo a palavra de Deus. Então, Saulo e Paulo são a mesma pessoa. Saulo era o seu nome hebraico, enquanto Paulo era o seu nome romano, adotado para facilitar pregar o evangelho no Império Romano. Paulo, ele sempre teve estratégia para ganhar vidas, para ganhar almas. Continuando, a mudança não foi a troca de identidade feita por Deus.
mas uma adaptação estratégica para se comunicar melhor com audiências não judaicas. Uma prática comum na época de nomes duplos para cidadãos com origens extintas. Então, era a mesma pessoa, mas ele mudava a sua estratégia. Saulo, nome hebraico, provavelmente dado em homenagem ao primeiro rei de Israel. Era usado principalmente no contexto judaico. Paulo, o nome latim ou grego, que é a versão romana de Saulo, foi adotado para pregar entre os gentios, não judeus, e foi quando ele foi conhecido por Paulo, a partir do capítulo 13 de Atos. Isso aqui já é outra pregação, só que eu queria dar uma introdução sobre este grande evangelista. Está lá em Atos, capítulo 13, quando você chegar em casa, à noite ou no decorrer da semana, estude que você vai aprender mais sobre este grande homem. Alguém não estava me escutando aí? Estava não? Estava falhando? Bem, então a certeza da salvação é algo assim muito tremendo. Eu acho que eu estou muito perto do sono, não sei. Vocês estão me ouvindo bem? Estão com sono? Com fome? Ninguém está com fome? Não quer? E só o irmão Emerson está com fome, mas ele vai se encher, está com chocolate, vai se encher agora da palavra do Senhor. Eu sei que ele já conhece bastante. Então, nós vamos estar lendo aqui a igreja como todo, nós vamos estar lendo aqui Atos, capítulo 16, do versículo 11 em diante. Eu gostaria que a igreja lesse. 1, 2, 3. Glória a Deus. Quem não passou na pergunta que eu fiz, agora passou na leitura. Nota 10 para toda a igreja. Quem foi Lídia? Gostaria que colocasse aí essa pergunta. Quem foi Lídia? Lídia, o seu significado era habitante de Lídia. Essa mulher, como no decorrer da leitura, ela ouviu a palavra do nosso Deus. Paulo, ele estava ali com Silas, Deus assim direcionou ele para a cidade de Filipos, como foi lido, e o nome dela é porque ela era lá da antiga região da corte, né? Da corte de oeste da Ásia Menor. Então é por isso que chamavam ela de Lídia. E lemos aqui que Lídia, ela estava na beira do rio, juntamente com umas mulheres. Lídia era gentia. E ela estava junto com as mulheres judeus. Ela estava ali orando, ela estava fazendo uma oração, né? Apesar de pouco conhecida esse nome, Lídia, né? Ela é uma mulher temente a Deus. Eu gostaria que colocasse aqui, né? Primeiro aqui, quem foi Lídia? Não passaram, não colocaram? Pastor, eu mandei. Tem quase uma semana.
Lídia era uma mulher que ela era temente a Deus. Lídia, ela era uma mulher riquíssima, como foi aqui lido. Ela vendia púrpura. Na época, a púrpura, ela extraía do molusco, que era uma espécie que eles viviam no mar. E ela era uma mulher bem concedida. Ela era uma mulher temente a Deus, mas ela ainda não conhecia esse Deus tremendo. Mas através de uma pregação que Paulo fez ali na cidade de Filipos, porque Lídia ela morava lá, mas ela era natural da cidade de Tiatira. E ela era uma mulher que ela era vendedora, ela era empreendedora, uma empresária. Pensa numa mulher rica, igual a minha líder, Rose. Isso, eu quero que vocês sorriam, porque a palavra de Deus diz onde o Senhor está, a fartura de alegria. Não quero ninguém com a cara feia para o meu lado. Todo mundo sorrindo, aleluia. Então ela, ao ouvir a pregação de Paulo, a palavra de Deus diz que Deus abriu o seu coração. E cada um de nós temos que abrir o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. É por isso que nós estamos aqui neste mundo. Nós temos um propósito, sabe, meus irmãos? De ouvir a palavra do Senhor, de pregar a palavra do Senhor. E Paulo, ele fez isso. Ele não escolheu um local. Ele não escolheu. Muitas vezes queremos falar da palavra do Senhor, eu só quero no púlpito. Se não me chamarem, fica bicudo e vai para outra igreja. Eita, não estava nem aqui, mas já vou falar. Para você falar, para você ganhar alma para o reino, não precisa de status. Paulo ganhou a vida da Lídia, foi na beira de um rio. Quantas vezes passamos próximo de um mendigo, ou não sei, ou no hospital, ou na penitenciária, ou no centro de macumba. Ai, você não é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Não. Então nós temos que ter certeza da nossa salvação, porque Paulo, ele fez isso. Ele foi, aqui tem uma imagem, que as mulheres estavam todas na beira do rio. E ali Paulo chegou. E eu creio que ele disse, olha, Jesus salva. Jesus, ele é o nosso pastor. Jesus, ele faz milagre. E Lídia, ela era tão temente ao Senhor, que ela se converteu naquele momento. E ela automaticamente, Lídia, ela teve evidência que ela queria ser salva. E ela tinha uma fé tão genuína, que Deus, ele transformou a vida de Lídia. A palavra de Deus diz que não foi só Lídia que foi batizada. Foi ela e toda a sua casa. Agora vem outra pergunta. Eu vou fazer essa pergunta porque Deus primeiramente fez comigo. Como é que está a tua casa? Como é que está a tua família? A tua família está na presença de Deus? Porque nós servirmos a Deus na igreja é muito fácil. Cantar, louvar, pregar, dançar. E a nossa família? Como é que está? Ah, irmã, eu não sei, porque a minha família não quer. Tu tem desistido? Persevere. A palavra de Deus diz que Lídia, ela foi batizada. Lídia era uma líder de sua casa. Na história não fala se ela era casada. Diz que ela e toda a sua casa foram batizados. E eu creio que aceitaram ao nosso Deus. Um Deus que tudo pode, um Deus que Ele salva, que restaura a vida. E esta mulher, ela era temente a Deus. Ainda ela não conhecia até quando ela ouviu a palavra do nosso Deus. Viemos para a igreja todo domingo. Segunda-feira, terça, sábado, nós vamos para a célula. E como é que está o nosso interior? Porque o Senhor, Ele conhece o meu e o seu coração. Deus, Ele conhece o nosso coração. E Deus, Ele transformou a vida de Lídia. Quantas vezes tem pessoas que têm um poder bem alto, tem dinheiro, é rico, mas tem um vazio dentro de si, porque ainda não aceitou esse Deus. A palavra de Deus diz que ela era temente, mas ela ainda não era filha de Deus.
Ela poderia ser amiga de Deus. Em Atos capítulo 2 e Atos capítulo 10 e versículo 2, fala também de um homem chamado Cornélio, centurião. Ele era um homem que ele era temente a Deus. Ele dava esmola, ele orava, e o anjo disse que a oração dele subia nas narinas de Deus. Mas a ele também não era filho de Deus. Como é que está a sua vida hoje? Você só pensa em ganhar tanto dinheiro? O dinheiro tem sido o teu Deus? E onde fica a tua salvação? Lídia, ela buscou ao Senhor. E o Senhor fez algo na vida dela tremendo, né? Lídia, como eu já falei, ela morava em Filipos, na cidade, a principal cidade da Macedônia. Ela extraía a cor púrpura. Essa cor era uma cor vermelha, igual escarlate. Fica em pé aí, Rose. Hoje é contigo, levanta. Estão vendo ali a minha líder? Olha essa cor desse vestido. Um vestido vermelho, bonito, de escarlate. Obrigado, pode sentar. Então, na época, era um vermelho mais ou menos assim. De cor sem, vamos dizer assim, uma cor extraordinária, deslumbrante. Então, Lídia, ela trabalhava com isso. Ela extraía essa cor e ela vendia uns artigos, uns tecidos muito luxuosos. Mas ela queria servir ao Senhor. Ela queria ser salva. Não só ela, como a sua família. Porque quando nós lemos aqui, e eu pensando aqui, minha interpretação, que ela primeiramente ia buscar o reino de Deus, porque ela estava lá na beira do rio orando, e eu creio que depois ela ia ali, ela ia trabalhar. E muitas das vezes deixamos de fazer a obra do Senhor para ir buscar outras coisas que não têm edificado nossas vidas. Eu recebi um dinheiro, pede, o Senhor te dá e tu esquece. Lídia não fez isso. Lídia, ela era uma mulher que ela temia o Senhor, aceitou o Senhor rasgou o seu coração e ela aceitou a Deus. E ela diz, olha, eu não quero só esse Deus para mim, também eu quero eu e a minha família. Nós não devemos ser egoístas, nós devemos orar, perseverar, porque grandes coisas o Senhor irá fazer na tua família. Assim como Ele fez na família de Lídia, o Senhor também Ele vai restaurar a tua família. Minha irmã, pastor, eu estou cansada. E a palavra do Senhor diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, porque o Senhor vai te aliviar. O fardo está pesado, entrega a tua vida, entrega a tua família, entrega aqueles que tu estão pedindo para o Senhor. Eu estou cansado. Amanhã, a partir de amanhã, já é dia 1º de dezembro, ainda não aconteceu nada. Ei, a tua contagem não é a contagem de Deus. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Ainda não finalizou o ano. Aguarda mais um pouquinho, porque grandes coisas o Senhor irá fazer na tua vida. Como Ele fez na minha vida, como Ele fez na vida da minha família. Foi fácil? Não. Então não desista, persevere. Lídia ali, ela foi uma mulher tão abençoada, creio eu que já era, sabe? E aí ela convidou, depois que ela aceitou. Não tem mais nada não, Raíssa? Glória a Deus, pastor, sumiu tudo. Então ela aceitou, e sabe o que ela fez? Ela convidou eles, ela diz, olha, se sabes que eu sou fiel, filha de Deus, vão todos para a minha casa. E aí eu lembrei, pastor Eliakim com a pastora Fátima, quando eu era adolescente, o pastor também, e nós frequentávamos uma igreja Assembleia eu vim, da Batista, todos os domingos, né, pastor? Os missionários almoçavam na casa dos membros. E eu lembrei da história de Lídia, porque Lídia chamou os missionários, os homens de Deus, para a sua casa. Nas nossas casas, iam só dia de domingo.
E Lídia, ela pediu, foi para ficar e foi logo lá. Né? Então, todos os domingos tinha um missionário que ele almoçava na casa dos membros lá da Igreja Batista. Eu não sei se ainda permanece, mas era uma bênção. Então, quantas pessoas você tem colocado, quantos homens de Deus, mulheres de Deus, você tem convidado para ir para a sua casa, ou almoçar, ou fazer algo de Deus? Lídia, ela fez isso. Ela convidou eles para ir ficar na sua casa. Eles ficaram surpreso, surpreendido, porque ninguém fazia isso. E Lídia, ela fez. E ela foi muito, muito, muito abençoada. A casa de Lídia foi um local de encontro da primeira comunidade em Filipe. O seu testemunho foi tão eficaz que ali naquela cidade, ela, através do testemunho dela, ela trouxe muitas pessoas para aceitarem a Cristo. E eu volto a dizer, como é que tem sido o seu testemunho no trabalho? Como é que tem sido nosso testemunho na escola? Por onde quer que nós passamos? Aqui é uma maravilha. Graça e paz, todo mundo feliz. Saiu dessa porta para lá. Seu testemunho. Lídia, ela teve testemunho. Que todos da casa dela aceitaram ao Senhor. Querida igreja, Jesus está voltando. Eu não sei o dia nem a hora, pode ser agora, até rimou. Mas Jesus está voltando, a palavra do Senhor diz. E como é que está a nossa vida na presença de Deus? A nossa família? Pense. Lídia, ela teve um testemunho e os seus bens também. Ela ajudou na casa. Ela ajudou na casa de Deus. Ela não ficou só para si. Não estou na pregação. O que Deus tem te dado, tu tem devolvido? Tu tem devolvido? Ah, não, isso é do passado. Tu tem devolvido? Tu tem devolvido o teu dízimo que Deus te deu, um trabalho? Os teus 10% tu tem devolvido para a casa de Deus? Para ajudar? Porque Deus, nosso Deus, Ele é dono do ouro e da prata e do ouro Ele não precisa. Mas a casa dEle, onde nós recebemos a palavra de Deus, precisa. E quantos de nós temos devolvido? Eu falo com convicção, porque eu sou uma dizimista fiel. E Deus tem me abençoado. E eu tenho abençoado outras pessoas. Devolve o teu dízimo. Tu verás o que Deus irá fazer na tua vida. Deus não precisa de dinheiro. Mas tu quer ser abençoado? Devolve o que Deus te deu. Lídia, ela fez isso. Ela convidou todos e ela ajudava. E como é que tu está ajudando o teu próximo? E a tua salvação, tu só quer para ti? Lídia era uma das personagens mais interessantes do livro de Atos. Sabe por quê, do Atos dos Apóstolos? Porque ela foi a primeira mulher a se converter ali na Europa, através do ministério de Paulo. Ela foi a primeira mulher a se converter. Poderia ser um homem também, mas ela foi a primeira mulher a se converter. E ali ela ganhou muitas e muitas almas para o reino de Deus. Tudo através de um grande homem chamado Paulo. Mas ele não se sentia como um grande homem, ele se sentia como um menor dos apóstolos. E sabemos que antes de ele aceitar Jesus, ele chamava Paulo e é o mesmo Saulo. Aliás, ele chamava Saulo e é o mesmo Paulo. Ele perseguia os filhos de Deus. Mas depois, quando ele recebeu a salvação, ele foi convertido, ele andava fazendo a obra do Senhor. Ele era um evangelista, onde ele chegava, ele ministrava a palavra do nosso Deus. Deus, Ele é tremendo, Deus, Ele faz algo na nossa vida. A salvação é o melhor presente que Deus nos deu. Lídia ouviu a palavra do Senhor.
e Ele transformou a vida dela. E quantas vezes temos ouvido a palavra do Senhor, o Senhor tem falado contigo ao ler um versículo, ouvindo um louvor, porque no louvor também o Senhor opera maravilha. Como Ele tem operado aqui na nossa igreja, na comunidade evangélica. Em Marcos 16 e 15, Jesus disse para o discípulo, sabe o que Deus disse para ele? É o mesmo que está dizendo para nós hoje. Ide por todo o mundo. Jesus não disse ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É pequeno, é grande, é negro, é branco, é chinês, é japonês, é todas. E nós temos feito a obra, não, eu só quero fazer, eu tenho que ir para Moçambique, para a África. Não, o Senhor, Ele está te dizendo para ti hoje que tu pode fazer a obra do Senhor, ganhar vida aonde tu estás. Deus, Ele tem assim, tocado no meu coração, ali na escola. Eu estou evangelizando crianças de 6 e de 7 anos. Quando eu comecei ali, eu disse, todo dia nós vamos fazer uma oração. Caso eu esqueça, vocês me lembrem. Me lembrem, porque a professora já está velhinha, eles começam a rir. E aí, quando eu chego, eles já estão em sala de aula. Professora, vamos fazer a oração? Vamos fazer a oração. E todo dia nós oramos. E ali eu já estou evangelizando. Agora tem uma que ela diz que é pastor. Só ela que quer fazer a oração. E eu tenho que dizer, todo dia ela fica, eu sou pastor, e é o Pai Nosso, ela ora. E ela tem, parece que até mais autoridade do que eu na sala. Todos ficam em pé, bora. E todos ali ficam em pé. E aí depois eu pergunto, o que é que você quer ser? A maioria quer ser policial. Aí eles falam, né? Por que eles querem ser policial? Mas eu vou explicar. Policial não é só para trás de... Não, policial também tem que guardar a comunidade. Outros querem ser bombeiro. E tem um que eu achei interessante. Eu estou sendo gravada? Ou parou? Parou, Josué? Glória, depois tira o negócio daí. Então, pastor, é isso aí, eu gosto de... Todo mundo acha graça. E aí eu fiquei perguntando, quem quer ser? O que quer ser? E um falou assim, pastor, eu quero ser pastor. Eu disse, glória a Deus. Vocês sabem por que ele quer ser pastor? Ele disse, eu quero ser pastor, porque a minha mãe é macumbeira. E se tiver algum macumbeiro aqui, eu não tenho nada. Ele que falou. Porque minha mãe é macumbeira. Eu digo, Jesus. Ele disse, é. Ela leva, aí que deu para me entender. Ela leva a gente para um rio, eu mergulho porque eu não quero ver aquelas macumbas. E eu achei interessante aquele menino falar que queria ser pastor. Eu digo, ô Jesus, a evangelização aqui já está fluindo. Então, amados, ninguém tem que ter um momento, não tem que ter uma hora, não tem que ter... A gente tem que evangelizar. E Deus está fazendo a obra. E eu cheguei e falei com ela. Falei com a mãe. Eu disse, olha, o teu filho falou que quer ser pastor. Ela falou, é verdade. Ele disse, porque a senhora gosta de macumba, mas você é um pastor. Ela abaixou a cabeça e fez assim, eu digo, eu não falei nada, ele que disse que quer ser pastor. Né? Então, amado, nós temos que fazer o ID na casa de Deus, ou aonde quer que nós andamos, porque isso é uma missão que Deus, Ele ensinou aos seus discípulos. E nós somos discípulos do nosso Deus. Então, nós temos que fazer o ID para o Senhor. E ele diz assim, olha, quem crê e for batizado será salvo. Mas aí tem bem baixo, é forte. Mas quem não crê será condenado. Condenado. É a palavra do Senhor que está dizendo. Lá em Marcos, capítulo 16 e versículo 15, vão decorrer e ler. Porque o Senhor diz, nós temos que crer. Nós temos que crer na nossa salvação. Porque como Deus fez na vida de Lídia, também Deus vai fazer na vida da comunidade evangélica Comeve, no Amazonas, em nome de Jesus. Em Josué capítulo 24, versículo 15, olha que Josué fala. Todo mundo sabe, mas eu vou estar lendo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Quem não quiser, não fique. Mas a sua casa e você, nós vamos servir ao Senhor. Assim como falou Josué. Josué ali, ele se expressou para ajudar
aquele povo de Israel, que ele estava adorando a idolatria, outros deuses. Ele disse, olha, vamos servir, vocês não querem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós temos que ter convicção da nossa salvação. Nós temos que ter convicção que nossa família, um dia iremos morar no céu, juntamente com os anjos, juntamente com aqueles que verdadeiramente estão buscando ao Senhor. É muito bom vir para a igreja todos os domingos. Qual é o propósito que você vem para a igreja? Qual é o objetivo? É de mostrar nossas roupas? Hoje me falaram que eu estava muito elegante. Eu olhei assim para a pastora Cristina. Eu falei, será se é verdade? Porque o pastor Eliakim falou que elas não estão falando a verdade. Oh, glória a Deus. É assim mesmo, Jesus. Oh, aleluia. Então, meus irmãos, vamos buscar o Senhor. Cadê a pastora Cristina? Eu acreditei, minha irmã, mas só que dentro do meu coração ficou, eu estava indo igual Pedro ou Paulo, que foi andando em cima da água. Quem foi? Pedro, isso, pastor, muito obrigado. Eu vim andando tão feliz quando ela me falou, depois eu pensei, oi, minha amada, eu te amo. Será se é verdade que o nosso pastor falou que elas não estão falando a verdade? Mas eu acreditei na nossa irmã, né? Então, amados, Deus, Ele faz assim, maravilhas. Cadê? O vídeo não tem mais nada não mesmo? O que aconteceu? Para mim falando? Jesus amado, e se eu não tivesse papel, como é que ia ser minha vida? Os 4 aspectos da salvação. Agora vai funcionar, Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, minhas irmãs. Aleluia! Jesus amado. Por isso que é bom a gente ter uma colinha, né, pastor Josafá? Porque se não tiver... O Mário, ele decora muita coisa, eu não decoro não. Tenho que estar lendo, depois eu falo. Então, aspecto da salvação. O primeiro é redenção. O resgate da humanidade. Está lá em Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao 14. Pode colocar? Também congelou? Jesus amado. Ah, tá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. É um ato de resgate. Jesus, ele veio nos resgatar do pecado. É por isso que ele morreu na cruz por nós. A redenção da salvação. Ele nos libertou da escravidão. Foi através do sacrifício de Jesus Cristo. O primeiro aspecto da salvação foi a redenção. Ele implica no perdão dos pecados e na aquisição da vida eterna. Quem crê na vida eterna? Aleluia. Se tem alguém aqui que não crê, você tem que ser salvo para crer que um dia iremos morar na vida eterna. Estamos aqui só de passagem neste mundo. É por isso que nós temos que fazer o ID do Senhor, para que um dia você chegar lá e Deus assim perguntar: Fernando, quantas vidas tu ganhou? Como é que está aqui? Jesus vai ver, eis-me aqui, e vai entrar ali nas portas celestiais. Aleluia. Deus, ele é tremendo. A segunda justificação, o aspecto justificação, alcançada através de Jesus Cristo, está lá em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 11. Vocês estão rindo, né? Tais forte alguns de vós, mas vós vos lavaste, mais fortes santificados, mais forte justificado em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Nós fomos justificados, é um ato legal de Deus que declara o pecado perdoado e justo. Deus, ele nos ama, Deus, ele ama o pecador. Mas Deus não ama o pecado. Nós não devemos viver no pecado.
Todo dia pecamos, mas nós devemos pedir perdão ao Senhor. Porque nós estamos nesse mundo. O pecado é bom ou é ruim? Glória a Deus. Mano, o negócio está chiando aqui, está me perturbando. Vocês estão escutando algum chiado? Glória a Deus. É só eu mesmo. Teve um que disse, estou. Então, amados, né? Não por suas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. A justiça de Cristo é atribuído ao crente, não por obras. Devemos fazer obras, mas tem pessoas que dizem assim, olha, eu vou ajudar aqui, quem? Agora eu vou mexer com quem? Com a pastora Fátima. Eu vou ajudar a pastora Fátima, porque através de eu ajudando a pastora Fátima, eu vou ser salva. Ei, você não é salva não, você tem que ser salva aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador, não por obras. Obras não salvam. Terceiro, regeneração. Regeneração. Deixa para lá. Também é conhecido. Eita, glória, já foi. Acabou já tudo, nós já vamos já embora. Quando aparece o símbolo. Nascimento espiritual é uma transformação. Aqui tem, também é conhecido como novo nascimento. Aquelas pessoas, nós que somos regenerados, é uma transformação interior que opera pelo Espírito Santo de Deus. É no interior. O Senhor Deus, Ele te conhece. Eu não te conheço, mas o nosso Deus te conhece. Sabe por que Ele nos conhece? Porque foi Ele que nos formou. Então o Senhor conhece dentro do nosso interior. Sabe, amada igreja, o Senhor Ele conhece. Então nós temos que ter um novo nascimento, né? Para sermos também salvos. É operado pelo Espírito Santo que cria uma nova natureza espiritual no indivíduo. Que está lá em 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 23. Tem pessoas que dizem assim, olha, 1 Pedro, pois fortes, regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Você sabe o que é a palavra permanente? É permanente, aquela que não termina, é permanente. Tem pessoa que diz assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Tem até uma música, né? Quem sabe dessa música? Ninguém sabe, todo mundo aqui é crente. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não sei o que tem mais lá, não é assim que canta? Então, nós temos, amado, glória a Deus. E isso, pastora Fátima, tem que rir mesmo. Tem pessoa que diz assim, eu sou do Nordeste. Eu dependo, eu sou lá da descendência do Lampião. Ei, tu não é salva não, porque as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tu tem que ser transformado para que você possa alcançar o reino de Deus. Aleluia. Regeneração, regeneração. Temos que ter nascido de novo. Nascer de novo. Aceitar Jesus, nova criatura, já foi batizada, as coisas velhas ficaram tudo lá. E como é que você diz, eu sou assim, vou morrer assim? Então tu ainda, Gabriela, isso, pastora. Então tu não é salva, tu tem que salvar, né, pastor? Tem que salvar para poder entrar no reino de Deus. Irmã, você está me julgando? Não estou julgando, não, é a palavra de Deus que diz, né? Então nós temos que ser transformado, justificado e regenerado. Santidade. Santidade. O ato de ser separado para Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 23, diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma, corpo, seja conservado íntegro, irrepreensível, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não adianta sermos hoje um pé na igreja, outro pé no mundo. Tu é Raimundo? Tem algum Raimundo aqui? Não. Então nós temos que ter convicção da nossa salvação, santificado, separado. Nós não podemos viver no pecado. Cantar aqui e lá fora pecar. Como é que está a tua mente? Cantar
pecar, ir para a igreja, Deus me perdoa. E se tu morrer no pecado, tu vai para onde? Não fale nada, Jesus é quem sabe. Então nós temos que ser separados. Sabe o que é separado? É separado das coisas desse mundo. Este mundo já age do maligno. Então nós temos que ser sal da terra, luz do mundo. Nós temos que ser separado. Nós fomos salvos para ser separado. Tem pessoas que dizem, hoje eu não quero mais aceitar Jesus. Para ser igual a ele? Para ser igual a ela? Aqui na igreja é uma santa. Lá fora faz as coisas que não convêm ao Senhor. Irmão, tu está me julgando? Não estou julgando, não. É a palavra do Senhor que fala. É a palavra do Senhor que diz que Jesus, ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Assim Deus fez na vida de Lídia. Assim Deus usou Paulo para pregar. E hoje eu estou falando aqui a palavra do nosso Deus. O que nós estamos vivendo ultimamente, amados, ou esse mundo, não tem nada mais o que nos interessa. Mas o importante é que nós somos salvos, nós conhecemos ao Senhor. E nós temos que levar essa palavra para aqueles que se encontram perdidos no mundo. Usamos nossos recursos, nós temos que ajudar o próximo também. Quantas pessoas têm chegado na nossa casa querendo uma palavra, né? E a maioria das vezes nós queremos só dar algum quilo de arroz, alguma coisa, mas tem pessoas que estão carentes de ouvir a palavra do Senhor. A missionária Lídia, como que nós aprendemos com a missionária, eu chamo ela de missionária Lídia, aprendemos a importância de sermos hospitaleira e acolhedora, segundo a vontade de Deus. Podemos ser uma bênção para aqueles ao nosso redor e honrar a Deus com tudo que fazemos. E também, intensamente, ouvir a palavra de Deus. Aprendemos com Lídia algumas lições. Primeiro, ela era, parabéns, vocês são agora eficientes. Não estava nem olhando para lá. Vamos aplaudir ali a mídia. Só para a mão de vocês não ficar assim, suada. Tem que abrir a mão. As palmas também louvam. Chega o Eden Rio, Ele era triste, o Wendel. Então, ela era hospitaleira. Está lá em Hebreus, capítulo 13 e versículo 2. Isso. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticam sem saber o acolherão. O anjo já pensou? Chegar um mendigo todo rasgado, todo se tremendo. E você, ele era o anjo de Deus. Tu perdeu de ganhar tua bênção. Lídia, ela foi uma hospitaleira. E aí eu coloquei aqui, sabe, os líderes de célula. Abra a sua casa para fazer uma célula. Você vai ver a bênção que Deus vai fazer na tua casa. Onde é que tem os líderes? Levanta sua mão aqui. Oh, glória, Deus te abençoe. Grandes coisas o Senhor vai fazer na vida de cada um de vocês. Dando um pequeno exemplo aqui, também aqui não está aqui. Eu já fui, quando eu era da Assembleia, eu tinha maior medo de ser líder. As pessoas batiam na minha porta, irmã Sebastiana, eu me escondia. Medo de levar a palavra. Olha, covarde. Eu era covarde. Os covardes não herdarão o reino de Deus. E aí eu não fazia. Mas eu fiz um dia. Abri minha porta. Eu tinha medo de falar com as pessoas. Agora já estou falando demais. Acho que a minha mãe colocou foi um pinto na minha boca. E aí eu fiz. O meu sofá. O marido não gosta muito quando eu falo, não, mas eu falo. O nosso sofá não tinha esponja. Pastor Josafá. Era só uma tábua. A esponja, pastora Fátima, era um lençol todo rasgado. E assim mesmo eu abri a minha porta. Ellen, depois de um mês, a minha líder chegou lá em casa, levou meu lençol. Ai, mas eu fiquei
com tanta da raiva dela, eu disse, ela está levando lençol, e quando começar a célula, o povo vai ver que tem só uma madeira. E a madeira não era nem boa, era de azimbro. Eu acho que alguém tinha feito uma laje, e aí o Mário pegou e colocou lá dentro. Olha a marca dele. E eu disse, agora o povo vai ver que está cheio de cimento. Mas eu não sabia da bênção, eu até me arrepio. No outro dia, a Bemol chega na minha casa. Oh, aleluia! Com um sofá de primeira, porque Deus abriu as minhas portas e eu ganhei um sofá. Aleluia! Lídia, ela foi uma mulher abençoada. E cada um de vocês que abrir a porta da sua casa para lhe evangelizar, porque célula é um pequeno grupo que nós evangelizamos, ganhamos tanta vida. Deus abençoa. É difícil, cuidar de vidas não é fácil, mas grandes coisas o Senhor irá fazer em cada líder de célula e cada um que abrir a sua porta para ouvir a palavra do Senhor, para falar, para se expressar a palavra do Senhor. Ela também foi acolhedora. Em Romanos capítulo 15 e versículo 7. Ela foi acolhedora. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Também aprendemos com ela, ela também foi acolhedora. Ela teve fé, que está lá em Hebreus, né? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Também ela é uma mulher de fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A fé. Levaram meu paninho. Eu fiquei triste. Eu não estava vendo o que Deus ia fazer. E ali Deus me deu aquela bênção, né? Então, uma fé. Ela também teve sabedoria. Está lá em Provérbios capítulo 15 e versículo 13. Lídia, ela foi uma mulher sábia também. O coração alegre, a formosia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Ela teve sabedoria. Ela era também temente a Deus. Salmos capítulo 25, Salmos 25, 12 e 13. Ela também foi temente a Deus. Ao homem que teme ao Senhor, ele a instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma, e a sua descendência herdará o quê? Então creia na sua descendência. Herdará a fé, herdará a glória de Deus. Você pode não estar vendo, mas a tua descendência, Deus vai fazer algo tremendo na tua descendência. Se você não tem descendente, as mulheres colocam a mão no teu ventre, que Deus ele vai aí te dar um descendente. Ela também foi generosa. Está lá em Provérbios 11, 25. Ela também foi generosa. A alma generosa prosperará. E a quem dá a beber será desentendado. Aleluia. Ela também foi adoradora. Nós aprendemos com Lídia que ela também foi uma mulher adoradora, que está lá em João, capítulo 4, versículo 23. Capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Cadê os adoradores de Deus? Tem algum adoradores aqui hoje? Aleluia! Deus ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Lídia, ela foi uma grande adoradora ao Senhor. E Deus, ele fez na vida de Lídia, não só na vida dela, como na vida ali daquela cidade, como na vida da casa dela, ela teve grande êxito ao Senhor. Amém? Vamos ficar em pé? O Espírito Santo de Deus, pode colocar o último. O Espírito Santo de Deus pode unicamente, o final,
Jesus, pode chegar. O Espírito Santo de Deus pode unicamente iluminar o entendimento daqueles que estão dispostos a ser iluminado. Lemos que Deus abriu o coração de Lídia. E hoje também Ele quer abrir o seu coração. Lídia ouviu a palavra do Senhor. E ela aceitou. Não só ela, mas a família dela toda aceitaram ao Senhor. Em Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 7. Vamos ler o último versículo que diz assim, olha. Aleluia. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus está voltando. Não sabemos o dia nem a hora. Temos que ter certeza da nossa salvação. Assim como Deus salvou Lídia e a sua família através de um homem chamado Paulo. Você pode ser um Paulo. Você pode ser uma Lídia. Você pode ser o mensageiro do Senhor. Somente abra a sua boca, porque tem muitos que querem ouvir a palavra do Senhor. E Deus te chamou como discípulo, como filho amado de Deus. Pode fechar os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu creio, Senhor Deus, que a semente foi plantada. Pai querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Por tudo, Senhor Deus, que cremos que o Senhor ainda irá fazer. Pai, que cada dia mais nós possamos ser, Senhor Deus, o mensageiro da Tua palavra. A Tua palavra diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós não possamos, Senhor Deus, viver só de aparência, mas que nós possamos ter a certeza da nossa salvação, para que o mundo possa ver transformação e que nós possamos ser testemunho vivo, Senhor. Ali como o Senhor fizeste naquela cidade de Filipe, lá através de Lídia, muitas pessoas ali, Senhor Deus, naquela cidade, creram e aceitaram o Senhor como único e suficiente Salvador. Não tem outro Deus além de Ti, Senhor. O Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o soberano, a água viva, o pão da vida. É o Senhor, é o nosso Deus e nada nos faltará. O Senhor é o nosso pão que nos alimenta a cada dia. Que a Tua igreja, Senhor Deus, possa receber a Tua palavra, Senhor Deus, como um alimento espiritual. Que cada um de nós possamos fazer, Senhor Deus, o Seu ide. Não precisamos escolher lugares para falar da Tua palavra. Em qualquer canto, em qualquer lugar. Paulo foi usado ali na beira de um rio. E nós possamos ser usados, Senhor, aonde quer que o Senhor queira nas nossas vidas, que nós possamos fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, porque sabemos que nossa salvação é certa. Em nome de Jesus. Amém.